Ele segue uma orientação meio estranha daquele nosso amigo que morreu no México. Mas a gente entende isso. Nós entendemos. O problema é que só vai pegar. Acho que não precisa. Você vai projetar alguma coisa? Não. Não, então fala, não. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de, primeiro, agradecer bastante ao professor Luiz Paschetti por essa oportunidade de estar aqui com duas pessoas bastante importantes nessa formação e na produção desse livro. O professor Newton, com bastante paciência e de maneira bastante provocadora, discutiu comigo durante praticamente 3 anos, semanalmente, para chegar nesse resultado. Então, sem ele, provavelmente, esse resultado não existiria. O professor Guilherme Delgado, por sua vez, além de ter participado da banca, de ter estabelecido comigo críticas, sugestões, uma interlocução bastante profícua, é provavelmente o interlocutor central do livro, na minha opinião. Eu vou chamar a atenção basicamente sobre 3 pontos para chamar a atenção, para ouvir, para que todos tenhamos mais tempo para ouvir o Guilherme e abrir para o debate. Não vou entrar em todos os aspectos sobre a renda fundiária, porque realmente é uma teoria bastante áspera, bastante densa, mas, de maneira geral, eu vou apresentar alguns aspectos para que a gente entenda do que a gente está discutindo. Os trabalhadores, eles produzem, no seu trabalho, eles produzem toda a riqueza que a gente vê no mundo. Essas cadeiras, as lâmpadas, tudo. Nesse trabalho, eles produzem o seu próprio trabalho, eles pagam o seu próprio trabalho a partir dessa atividade produtiva. E os capitalistas, nessa atividade, retiram desses trabalhadores a mais-valia, a chamada mais-valia. Essa mais-valia social, total, através do processo de circulação, ela vai se dividir entre as classes proprietárias. Os capitalistas, eles ficarão com o lucro. E os banqueiros, que também são capitalistas, ficarão com juros. Enquanto a renda fundiária é a parte que cabe aos proprietários de terra. Só que existe uma questão central. Enquanto os capitalistas eles produzem algo a partir da exploração do trabalho dos trabalhadores, eles produzem riqueza. Enquanto os proprietários nada produzem. E a terra não é um produto do trabalho. Portanto, ela não tem valor. Mas o Marx, quando ele desenvolve as leis do capitalismo, ele demonstra, e isso é bastante conhecido, que a taxa de lucro, ou seja, a parte da mais-valia que cabe aos capitalistas, devido ao aumento da composição orgânica, vai diminuindo de maneira tendencial. Os juros, essa é a teoria da qual eu parti. Os juros, segundo Marx, ela é uma parte uma dedução do lucro. Portanto, se o lucro tende a diminuir, os juros também tenderiam a diminuir. Entretanto, uma tese bastante importante e que eu acho que, ao meu ver, é uma questão que a gente precisa aprofundar, precisa ver todas as consequências disso. Ele fala que a renda fundiária tende a aumentar devido ao processo de industrialização da agricultura,
da urbanização, do adensamento, do aumento populacional, vários aspectos ele levanta essa tendência ao aumento da renda fundiária. Ou seja, parte da mais-valia, de maneira crescente, tende a ir para o setor que não detém uma mercadoria que possa ser trocada por outra mercadoria. Porque a terra, ela não é uma mercadoria. Os capitalistas, diante disso, e principalmente diante da crise do capitalismo, e essa é a nossa hipótese central do livro, eles estabelecem uma luta para apropriar essa mais-valia que está indo para os proprietários capitalistas. Exatamente para que a riqueza se concentre entre eles. Então, esse é um aspecto central. Ou seja, e a gente vê nos últimos tempos um aumento, de maneira mais recente, né? A gente teve o boom das commodities, o aumento muito expressivo do preço da terra nos últimos anos. Quando isso acontece, essa luta entre os capitalistas e os proprietários tende a se acentuar. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a renda fundiária o aumento da renda fundiária fortalece os proprietários, torna-os alvo da ação do imperialismo do capital financeiro, que vê neles um setor que está recebendo uma mais-valia da qual eles necessitam para sanar essa crise bastante crônica que a gente vive, principalmente a partir da década de 70. E isso vai se expressar primeiramente, diz Engels, na crise do final do século XIX, entre 1873 e 1895. E ele diz que os banqueiros tendiam a capturar as terras alemãs, inglesas, francesas, mas por um monte de aspectos que eu não vou adentrar aqui, esse impasse, essa luta desse setor, que era interno nesses países desenvolvidos, a partir da exportação de capitais, ele vai se generalizar. No século XX, vai ocorrer um processo de industrialização da agricultura em vários países do mundo, entre eles o Brasil. E isso vai fazer com que a renda fundiária nesses países vá aumentando. Então, essa luta do imperialismo vai se generalizar em busca dessa mais-valia agora não mais, né, que está sendo produzida, apropriada pelos proprietários nesses países, mas pelos proprietários dos países também atrasados. A partir da década de 70, com a crise do capitalismo bastante aguda, o Banco Mundial elabora uma série de políticas para criar um mercado de terras, para criar um mercado financeiro de terras. E isso vai se expressar com N políticas, que vai ser conhecida como a reforma agrária do mercado, que vai ocorrer na Colômbia, no Brasil a partir de 1994. E, a partir daí, vários projetos, pegando vários aspectos do problema, vai defender a titulação da terra, a regularização fundiária, vai defender o cadastro das propriedades para mapeamento dessas propriedades e também da renda fundiária, das rendas principalmente diferenciais, para saber os locais mais produtivos. E, a partir de 2008, esse mesmo Banco Mundial anuncia uma corrida mundial por terras. O capital financeiro, os bancos, fundos de pensão, governos, N instituições internacionais começam a adquirir
terras pelo mundo todo, numa velocidade, numa quantidade, numa velocidade que justifica esse nome, Corrida Mundial por Terras. Ou seja, essa Corrida Mundial por Terras, a partir da nossa perspectiva, significa exatamente esse processo do capital financeiro tentar extrair essa mais-valia que está indo para os proprietários para que se dirija para eles. Então, uma das consequências disso vai ser que a usina vai se tornar um centro a partir do qual vai ser adquirido, em torno desse centro, terras. E essa pressão vai gerar sobre os pequenos proprietários uma pressão que vai resultar no arrendamento dessas pequenas propriedades, médias e grandes propriedades também, para o capital financeiro, para essa agroindústria que é dominada pelo capital financeiro. Chega num ponto em que os pequenos proprietários eles estão encurralados por esse capital financeiro que determina os preços dos produtos, que determina o preço dos insumos, que determina os juros que vai ser cobrado desses pequenos proprietários, e a partir de desses mecanismos, os proprietários de terra, ao arrendar a terra, não conseguem ou se veem bastante obstaculizados de retomar essa terra para si. E, portanto, a gente nomeou esse processo, esse fenômeno de arrendamento perpétuo. Ou seja, inclusive, uma das entrevistas que a gente apresenta no livro, um trabalhador, um pequeno proprietário, diz textualmente: arrendar a terra para a cana é como entrar na droga. Só entra, mas não consegue sair. Por quê? Porque a renda fundiária, a partir do momento em que ele está nesse consórcio com o capital financeiro e ele não consegue se desvencilhar disso, o capital financeiro vai determinando a parte que cabe a ele. Na correlação de forças, isso tende a diminuir. Portanto, para voltar, ele precisaria de ter um capital que ele não tem. Ele teria que reinvestir na propriedade e reproduzir investimentos, estradas, cercas, açudes, toda a infraestrutura, e ele não consegue fazer isso. Por isso que é um fenômeno, por isso que se torna perpétuo, porque ele não consegue sair desse arrendamento. Mas a gente faltou falar do nome do livro, Terra Fictícia. O que é a Terra Fictícia? A Terra Fictícia, ao meu ver, foi desenvolvida como hipótese pelo camarada Guilherme Delgado, ao meu ver, quando ele diz no livro clássico, que se tornou clássico, fundamental para todos que querem estudar a questão agrária no Brasil, que é o Capital Financeiro e a Agricultura no Brasil, se eu não me engano, de 1985, a dissertação, a tese é de 1984 e o livro é publicado em 85, onde ele diz que o capital financeiro tem um problema, porque se ele compra a terra, ele está imobilizando o capital. Sendo que o capital financeiro, ele necessita de liquidez. Ele extrai o lucro, a especulação financeira necessita exatamente da liquidez. E a terra não é líquida, né? Vender terra não é uma coisa tão simples quanto outros produtos, outras mercadorias. E o Guilherme Delgado, nesse livro, ele diz que isso seria possível se o capital financeiro emitisse títulos de ações, títulos de propriedade, ou seja, ações dessa terra. Ou seja, a gente tem, por exemplo, vamos imaginar aqui essa sala, né? E a partir dessa sala, a gente emite 1 milhão de ações no mercado.
Ou seja, criaria uma bolha financeira, especulativa, a partir de algo que não tem valor, algo que não é capital. Ou seja, que é algo que é terra. Por isso, a gente fez o paralelo com o capital fictício, que funciona da mesma maneira. O capital financeiro funciona da mesma maneira. Ele tem uma empresa, para alavancagem de capital, ele abre essas empresas no capital financeiro, emite ações, e isso vai criando uma alavancagem, uma bolha financeira, que é chamada por Hilferd de capital fictício, que é um processo acelerado de centralização de capital. Ou seja, o que a gente viu nesse processo, nessa luta, nesse desenvolvimento do século XX, do Banco Mundial, da corrida mundial por terras, no arrendamento perpétuo, e na abertura de imobiliárias rurais em bolsas de valores, é exatamente o mesmo processo. Por isso, então, a gente chama de terra fictícia, porque é uma bolha financeira. A partir do momento em que isso se estabelecerá, porque isso ainda está em processo, não é algo, vamos dizer assim, dado, é algo que está se desenvolvendo nesse sentido. Essa é a nossa hipótese. Então, geraria uma bolha financeira a partir de algo que não é capital. Por isso terra fictícia. E isso geraria uma extração de mais-valia, aceleraria o processo de extração de mais-valia dos pequenos proprietários. Porque a partir do momento em que há um processo de centralização de terras, os pequenos proprietários veriam-se cada vez mais pressionados. De maneira bastante breve e rápida, era isso que eu tinha para falar. E passo a palavra para o Guilherme e a gente depois debate. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Cheguei aqui, com todo empenho, cheguei à sala. E me sinto muito à vontade, porque participei da banca dele lá em 2018, que gerou... Quer dizer, no livro você botou algumas coisinhas, um pouquinho, alguns detalhes, né, diferentes, mas está basicamente até. Agora, eu vou só ao ponto que ele estava colocando aqui, que eu até chamei a atenção no prefácio. Se ele tivesse defendido uma tese agora, como ele é atualizadíssimo na parte histórica, não só, ele fez uma digressão teórica do livro terceiro forte, assim, mas eu acho que é importante isso, mas ele faz as mediações com o mercado de terras e os mercados financeiros do Brasil contemporâneo. Se ele tivesse escrito esse livro 2 anos depois, ele iria ter, com todo o didatismo, esse título do livro bastante corroborado por duas leis da geração, não vou chamar o nome do presidente, porque não merece ser chamado, mas é a geração que governa em 2020 e 2021, que é a lei do fracionamento das hipotecas e depois, que é a lei 14.130, de abril de 2021, e depois a lei do FIAGRO, que é a lei dos condomínios imobiliários rurais. Para usar, talvez o pessoal tenha lido a tese dele, exatamente para ver qual é a finalidade do fracionamento da hipoteca. É exatamente você facilitar a tal da
da terra fictícia no sentido do criação das frações da hipoteca para que elas possam ser resgatadas. Evidentemente, pode se transformar em dinheiro, né? Então, a hipoteca como um todo vamos usar uma linguagem financeira, é um colateral que você usa como garantia na operação de crédito. Aqui essa lei diz o seguinte, olha, você pode usar uma fração, não usar integralmente. E outra fração, outra operação, outra fração, etc. E a lei dos fundos chamados investimentos agropecuários, que na verdade são de fundos imobiliários agropecuários, ela permite que você utilize o título de dívida CPR, Cédula do Produtor Rural. Se emite uma dívida para fazer crédito rural. Bom, esse fundo emite uma dívida e se torne coproprietário do fundo. Se emite um título de dívida, fracionando a hipoteca do seu imóvel, e aí você recebe um certificado de participação no fundo imobiliário. De posse desse certificado, que vai se valorizar financeiramente pela evolução do preço da terra, você negocia diretamente como ação. O CDR, Certificado de Participação, é uma ação que tem por, digamos assim, garantia por trás a cédula do produtor rural emitida e já de posse do fundo, e que, portanto, ela vai ser negociada nos mercados domésticos e internacionais. Eles deram, digamos assim, a integral jogada de ligação do sistema de mercado de terras, mercado de crédito e mercado internacional, mas não criando crédito. Aí é um pouco, digamos assim, a Maria vai com as outras que o pessoal do agronegócio, agora nós já somos autônomos em crédito porque criamos o FIAGRO. Não tem nada a ver com isso. O FIAGRO é um fundo imobiliário. O fundo que tem terras, digamos, espontaneamente integralizadas, terras compradas, etc., mas ele não está cumprindo o papel bancário de financiar o custeio e investimento. Isso continua nos bancos. O negócio dele é valorização imobiliária. Então, a terra fictícia e a sua ligação com o capital financeiro, no sentido de que é uma instituição que permite a circulação dos títulos de propriedade, a circulação à escala nacional e internacional. Fracionada. Tá? Fracionada. Não é uma ação, é um certificado de participação no fundo FIAGRO. Então, eles deram essa jogada. Agora, vejam bem, isso que é interessante a gente, de vez em quando, estar atualizando essas informações, porque sempre que você vai escrever uma coisa, tem coisas novas e a gente tem que quais são as consequências disso aí. Bom, aí eu faria uma pergunta, às vezes a gente tem que fazer uma pergunta meio de idiota para poder saber qual é a malandragem que está e qual é a legitimidade dos títulos de propriedade que estão lá dentro. Aí você vai na lei, sabe qual é? Nenhuma. A gente fala assim, parece que nenhuma. Não é bem assim. A lei, veja bem, embora tenha uma lei de escrituras públicas que obrigue você a fazer o registro imobiliário,
e o seu registro imobiliário, formalmente, até tem que ter georreferenciamento. Portanto, a propriedade imobiliária, tanto urbana como rural, ela é bastante exigente em localização. Essa terra que está nos fundos aqui não tem nada disso. Basta que... Está lá na lei. Quem estiver duvidando de mim, vai ler lá. Eu li e não gostei, mas decorei. É a lei 14.130, aliás, é a lei 14.130, de 29 de 3 de 2021. Portanto, somente o registro no cadastro de imóveis rurais do INCRA, que é autodeclaratório, e pelo registro do imóvel no cadastro do imóvel rural do INCRA, você pode pagar o ITR, não precisa, portanto, do registro cartorial e nem da certificação georreferencial. Somente isso é exigido para que seu imóvel participe desse processo de capital financeiro. Portanto, toda grilagem de terra que se fizer no Brasil e que tiver cadastrada no cadastro de imóveis rurais, entra aqui. Qual é a sinalização? Grilar terra e levá-la ao mercado financeiro nesse formato da lei dos fiagros e da fracionamento da hipoteca, é um negócio legal. É ilegítimo, mas é legal. Tá? Com esse processo, você cria uma conexão firme, forte e cada vez mais profunda da grilagem de terra pública e o funcionamento do mercado de terras financeirizado. O financeirizado e o não financeirizado. Portanto, as consequências sociais desse processo são muito graves, porque terra pública, no conceito constitucional, ela está inscrita como terra de parques e reservas naturais, tem uma finalidade específica, não é para isso. Ela está inscrita como terra indígena ou quilombola. Ela está inscrita como terra de fronteira, terreno de marinha, terra devoluta pública. Aí o nome já é um atrativo para você meter a mão. Mas é em cima disso que se dá o processo de grilagem de terra e que hoje não se faz da forma antiga. Até fui falar em Portugal sobre grilagem de terra. Eu nunca vi essa palavra. Eu tenho que passar meia hora para explicar o que era grilagem. Eu digo, grilagem de terra clássica é assim. Tem o grilo, você sabe, né? O grilo você põe na gaveta, papel, o grilo vai soltando. Aí fica tudo amarelo. Aquela certidão, aquele papel dá uma impressão de um papel velho para burro. Era com base nisso que se usava as certidões ou de registro, de compra e venda, como prova de propriedade imobiliária, supostamente ancorada lá na Lei de Terra de 1850. A grilagem de hoje é outra coisa. Sabe como é a grilagem de hoje? Chama os processos de regularização fundiária. Você grila, taca fogo no mato, invade terra pública e aí, através de uma ação legislativa da bancada ruralista, você realiza uma regularização de imóveis rurais de tantos e tanto tamanho até tanto tamanho em regiões A e regiões B. Todos os governos da República, inclusive do nosso grande amigo Lula, desde primeiro e segundo governo até o presente, fizeram operações de regularização fundiária
que geraram processos de legalização dessa grilagem de terra pública, que provavelmente é agora chamada a ingressar no mercado financeiro. Portanto, é boa a gente declarar. Dá a impressão que engenharia financeira é um negócio sofisticado, etc. Mas tem um lado canalha. Tem um lado que você tem que tocar fogo no mato, você tem que matar gente, você tem que fazer toda a criminalidade, a cadeia da criminalidade financeira e fundiária, ela é umbilicalmente ligada a isso que a gente está vendo aqui. Isso aqui a gente tem que dizer, precisamos ter clareza, porque se a gente ficar só na exposição teórica e na da engenharia financeira, dá a impressão, academicamente, que é um negócio ou do outro mundo. É realmente do outro mundo, mas é aquele mundo do inferno, né? Não é o mundo que a gente gostaria para nós, não. A outra coisa que eu vou chamar a atenção, você não tinha nem a obrigação de fazer, que você já fez demais. Você mostrou toda a realidade da construção do mercado, das imobiliárias rurais, do processo de internacionalização. Né? Eu estou dizendo que é coisa que vem depois. Eu não estou lhe cobrando, não. Estou só dizendo que está acontecendo. Mas outra coisa que é muito importante a gente chamar a atenção, porque o pessoal, eu conheço alguns intelectuais do agronegócio, gostam de dizer, já que está, agora o mercado está internacionalizado, não sei o quê. Eu digo, bom, quando você internacionaliza o mercado financeiro da terra, a tal da renda fundiária ou a terra fictícia, ela é internacionalizada em moeda estrangeira. Os detentores de título de propriedade oferem rendimentos, seja pelos arrendamentos, seja para a valorização dos títulos, dos tais certificados de fundo imobiliário, etc., recebem em dólar. Ninguém que compra um certificado em Londres, em Nova York, etc., vai ser remunerado em real. Portanto, nós estamos transformando também uma coisa que, às vezes, as pessoas não se dão conta. Nós estamos convertendo a renda fundiária, que é uma renda, por natureza, interna, numa renda dolarizada. E, portanto, ela faz fazer parte do passivo externo. Quando a remuneração do capital financeiro, a gente pensa lucros, juros, aluguéis. Nunca ninguém falou em renda fundiária. Agora tem que falar. A renda fundiária passa a ser um passivo, e um passivo nas contas externas, onerando mais ainda as contas externas. O agronegócio costuma dizer, não, nós estamos salvando a pátria porque estamos exportando commodities. E estão criando passivos externos aqui, ao internacionalizar o mercado interno, sem nenhuma, digamos assim, consequência do ponto de vista de entrada de recursos. Você não, quando você internacionaliza o seu mercado de terras, você é um devedor líquido do sistema financeiro internacional em moeda estrangeira. Essa questão, quando a gente vê as contas brasileiras e a piora sensível nas contas externas de serviços e rendas, ali está presente todos esses processos de privatização, por exemplo, privatização de infraestrutura do tipo Eletrobras. Eletrobras privatizada. Quando você acende a luz aqui, você está criando um passivo externo que não tinha antes. Por quê? Porque o proprietário desses ativos Eletrobras, no fim do ano, do seu balanço, ele vai exigir em lucros e dividendos da Eletrobras em moeda estrangeira, não é em real. Por que isso? Nós já tínhamos, todo esse ativo já estava instalado. Por quê? Para isso, vai comparecer a produção de commodities como provedora de liquidez
as deficiências externas do sistema que ela própria está ajudando a construir. Bom, não estou te cobrando isso aqui, não, porque não faz parte. Mas como eu sei que você vai partir para o terceiro tempo, né? O doutorado já está nele, e se você continuar nesse campo, que é muito fértil, embora esteja sendo bastante salgado aqui pelo capital financeiro, mas eu acho que essa questão das relações externas, do ponto de vista dos ônus, e não só dos bônus, né? E essa outra questão, digamos assim, do social, do criminal, do ambiental, que inexoravelmente está ligado a esse processo de internacionalização, eu sugiro que lá para diante resgata isso aí, porque isso, digamos assim, dá uma potência explicativa e uma capacidade de ir penetrando num tema que é um tema extremamente, digamos assim, germinativo. Cada vez que eu me debruço sobre esse negócio do capital financeiro, eu vejo que tem coisa nova, coisa importante, né? E você está nesse campo já, você é muito mais moço que eu, então você vai também ter muito mais investimento para fazer isso aí. Bom, mas paro por aqui porque não estou querendo. Eu só estou querendo dizer que gostei muito do livro. O livro está muito bem organizado no que diz respeito à parte teórica e à parte de mediações dos mercados de terra do Brasil, internacional e do Brasil em particular. E tudo que eu estou dizendo aqui, na realidade, corrobora e apresenta elementos adicionais, mas que não são absolutamente contraditórios, como está dito aqui, não. Paro por aqui para não me descansar, e a vez é sua e não minha de fazer a apresentação. Muito obrigado. Evidentemente, com bem menos propriedade que o Guilherme, eu vou seguir na mesma toada do passo à frente. O que o Guilherme fez foi o passo à frente a partir do livro, levantando outras dimensões. Eu faço inicialmente duas observações. A primeira delas é que nós somos um país que se apresenta numa perspectiva esquizofrênica, porque é um país que é prematuro e retardatário. Uma coisa... Observem, o Brasil se converte em Estado-nação com a chegada da família real, que põe fim à ideia. Quando se cria o Reino de Brasil, Portugal e Algarves, em 1808, isso aí acabou a ideia do Brasil colônia. Então, se converte, nós temos aí uma nação. Países europeus, para se converterem em Estados-nação, demoraram séculos. O primeiro Estado-nação da história é Portugal, em 1340, século XIV. O Brasil vira Estado-nação numa viagem de um mês de caravela. A Revolução Industrial demorou séculos. Nós fizemos industrialização na tacada, no tacape, na porrada, em praticamente 10 anos. A burguesia, séculos para se constituir. Nós criamos aqui uma burguesia que, para se converter, para ser burguesia, nós temos que fazer um monte de mediações. É uma burguesia brasileira, mas não é uma burguesia nacional. Ela não tem nenhuma dimensão de compromisso com a ideia do Estado-nação. É uma burguesia dissoluta. Essa introdução serve para a gente discutir um outro elemento
que eu vou conectar com o debate do Leandro, que é a seguinte. Talvez uma das características mais evidentes no modo de produção capitalista ao se converter num império de mercadorias é que, por intermédio de uma mágica perversa, o capitalismo esvazia o valor de uso de todas as coisas. A mercadoria, quando chega no mercado, ela é completamente esvaziada de valor de uso. Ela só é valor de troca. O significado da mercadoria, para a gente saber do que se trata, é preciso que nos digam. Qualquer pessoa, qualquer garoto sabe que é a propaganda que conta algo que é óbvio. Aquilo que é óbvio, a propaganda conta para a gente aquilo que é óbvio. Olha, compre isso aqui, porque isso aqui vai fazer bem para a sua saúde. Mas é óbvio, quem que vai comprar alguma coisa que vai prejudicar a saúde? Quem que vai comprar? Com a terra é a mesma coisa. No momento em que o capital financeiro estica os seus braços sobre a propriedade da terra, e se vale do arcabouço legal mais recente, ele esvazia o valor de uso da terra. Ele mercadoriza a ideia, ele não mercadoriza a terra, ele está mercadorizando a ideia. O nosso significado de terra como uma coisa e não uma mercadoria convencional fica esvaziada. E no momento em que ele esvazia isso, todos os processos que decorrem daí são processos que obedecem essa regra da mercadoria. Então, quando nós pensamos em mercadorias de exportação, nas tais commodities, a nossa relação não está com a terra, a nossa relação está com alguma coisa chamada commodity e que gera ingresso em dólar, que gera ingresso em moeda estrangeira. O que eu estou fazendo? Eu estou enfraquecendo totalmente a ideia de pertencimento. Eu dissolvi a ideia da propriedade. A ideia da propriedade da terra, hoje, é muito mais um lastro de sustentação dos ganhos do capital financeiro e para a possibilidade de fazer emissões de capital, de fazer via letra de câmbio ou título, do que especificamente algo que possa implementar a ideia de um país com propriedade voltada a determinado fim específico. Por exemplo, o uso social da terra para produzir o abastecimento geral da sociedade, ou voltado para o exterior. Não. Nós, hoje, aceitamos, por exemplo, sem nenhuma restrição, a ideia de que esse país é o celeiro do mundo. O celeiro do mundo apoiado em 5 mercadorias, que, na realidade, são 5 mercadorias que atendem um outro tipo de coisa. O que atende? Atende produção de proteína animal, atende produção de ração, mas não tem nenhuma conexão. Por quê? Porque é dinheiro. Nós aceitamos isso. Veja, o significado dessa mercadoria de exportação está desaparecido. A gente só pensa no valor de troca. Olha aqui, o agronegócio interferiu e garantiu 60% do PIB nacional. Mas o que significa garantir 60% do PIB nacional? 95% das pessoas não têm a menor ideia do que é o PIB. Isso aqui é a riqueza geral. Mas é interessante, porque nós estamos crescendo. Na realidade, o que nós estamos fazendo é estiolando, enfraquecendo a ideia de nação e enfraquecendo, junto com isso, a ideia de propriedade da terra. A propriedade da terra, essa foi uma das hipóteses que, sabiamente, o Guilherme Delgado, num almoço que nós tivemos aqui no Quifilé, num dia de absoluta alucinação minha e do Leandro, nós tínhamos uma ideia de apresentar uma hipótese de que a propriedade da terra já não tinha nenhuma importância, nem relevância nenhuma, baseado no que o Engels falou. Olha, vai acabar esse negócio de propriedade da terra, vai se transformar tudo em terra pública, e o que vai interessar é o capital capturar as rendas diferenciais, e a renda absoluta da terra, nessa parte da renda fundiária, fica para o Estado como uma grande imobiliária. Mas aí o Guilherme prudentemente falou: olha, menos, vocês não podem
também chegar nesse grau de demência, porque não vai ter como comprovar isso daí. Até porque, como o Guilherme bem ponderou, naquela época nós não tínhamos como comprovar, mas nós estamos chegando perto de poder comprovar agora. Por quê? Porque o capital financeiro, ainda hoje, necessita da propriedade da terra, não é só para alavancagem da terra via terra fictícia, mas é para esterilização quando a alavancagem chegar muito alta. Se você tiver uma alavancagem, como foi em 2008 no capital financeiro urbano, se a alavancagem chega muito alto, você tira todo o lastro. Então, você precisa ter um ativo real. O ativo real é terra. Por isso é importante. Não é à toa que houve um esforço da internacionalização da propriedade da terra. Não é à toa que essas duas leis, por exemplo, quando você fraciona hipoteca, na realidade, o que você está fazendo é criar condições para que o capital financeiro fique lastreado, fique ancorado em algo concreto, que é terra. Essa é uma questão chave. E o terceiro e último ponto que eu quero acrescentar nessa discussão é que, da forma em que as coisas estão construídas, a hipótese que eu levanto é que, não obstante o capital financeiro, neste momento, recorrer ou necessitar da terra física, da propriedade da terra, seja via título de propriedade, seja via arrendamento perpétuo, para garantir o seu laço, para impedir que a alavancagem estrangule o processo de acumulação, como aconteceu em 2008, a tendência é que esse movimento acabe se esvaindo. A necessidade, a propriedade da terra, do ponto de vista da posse no regime agrário, de posse e propriedade, vai ser substituído por uma nova concepção de arrendamento. O arrendamento perpétuo, por exemplo, é uma nova concepção de arrendamento. É a entrada, um tipo de armadilha que você entra e não sai. Só que a ideia de propriedade sempre esteve ligada à dimensão, a limite. E o arrendamento perpétuo estiola o limite, porque você arrenda X mil hectares. X mil hectares, se você puser um mapa, botar no mapa isso aqui, X mil hectares pode ser um triângulo que pegue 5 propriedades diferentes. Eu acho que a tendência no futuro vai ser esvaziar a ideia de propriedade tal como nós vimos trabalhando até agora. E se eu esvazio essa ideia de propriedade, a minha hipótese é que também essa parte da renda fundiária, que é da mais-valia da terra, a parte da renda absoluta, passa a ser algo quase que um traço. Quase que um traço. O que vai valer, de fato, é só a captura das duas rendas diferenciais no sentido muito mais de garantir a acumulação, que pode, por exemplo, resultar no seguinte: estancamos imediatamente a produção dessa commodity, porque caiu a lucratividade do setor? Não. Não. Pode manter a lucratividade do setor, mas porque está apontado num ponto adiante a possibilidade, por exemplo, de uma tendência declinante da taxa de lucro. Eu posso apontar nessa direção. Hoje, nós temos um fator concreto que aponta nessa direção: os fenômenos climáticos. O fenômeno climático aponta nessa direção. Não seria, na minha opinião, nenhuma surpresa se o impacto do efeito Krypton, que é a referência que nós temos, se vocês se lembram, todo mundo aqui se lembra, evidentemente ninguém leu o primeiro história de quadrinhos do Super-Homem, mas todo mundo sabe que o Super-Homem é resultado da explosão de Krypton. Krypton esgotou seus recursos e explodiu o planeta. O efeito Krypton é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. A forma de você deter o efeito Krypton é reduzir o nível de emissões. E para você reduzir o nível de emissões, você vai ter que reduzir sensivelmente as fontes dessas emissões: mineração, uso de combustíveis fósseis, produção de proteína animal e mesmo o uso intensivo de venenos que comprometem severamente a questão ambiental. O capital está atento a isso.
tão atento que ele pode determinar, por exemplo, mudança do sistema de produção. Ele pode, por exemplo, reordenar o processo produtivo e diminuir sensivelmente a presença de produtos agrícolas nesse negócio, ampliar o número de manipulações para que você tenha produtos de alimentação geneticamente modificados e artificiais, criados em laboratório. Hoje você tem carne criada em laboratórios, e a terra continuará produzindo mais-valia, continuará produzindo, só que agora parada. E o custo disso é que, ao invés de esterilizar a capital, nós vamos ter que esterilizar provavelmente 4 bilhões de pessoas, porque nós vamos chegar em 2030, 2035, com 11 bilhões de pessoas. Nesse ritmo, ao invés de esterilizar a capital fictícia, a gente esteriliza a gente. Matamos de fome, que já está em curso esse processo. Então, o livro do Leandro vem inspirando essas discussões desde quando a gente começou. Felizmente, a gente teve o Guilherme Delgado para impedir que o nível de demência chegasse ao ponto de quererem violar a lei antimanicomial e nos metessem a ferros no manicômio qualquer, porque a ideia de que não existe propriedade, que a questão da propriedade privada da terra se dissolve em nome de um outro tipo de propriedade, é algo que pode ser derivado daqui. E eu estou convencido que as duas leis produzidas no governo daquele que não se deve falar o nome, como no Harry Potter, é isso. Nós não vamos falar aqui o nome do sujeito. Então, aquele que não se deve nominar, essas duas leis estão na base desse futuro sombrio que nos aguarda. Então, era esse o máximo que eu posso chegar depois da exposição do Guilherme, com muito mais sobriedade e propriedade do que eu. É isso. Eu só quero acrescentar, já que eu aproveitei minha condição de mesa para avançar, ele não vai poder falar para mim, olha, você está enlouquecendo de novo, porque o Guilherme vai falar isso amanhã para mim. Agora, hoje, é que sempre ele não fala. É isso, gente. Muito obrigado. Vocês querem abrir uma roda de perguntas, um bloco só? Pode ser. Pode ser. Tem questões, pessoal? Nós vamos abrir um bloco de 5. Eu vou pedir para quem os 5 se levantem, daí já se deem, falem o nome e a instituição, ok? É bem alto. Bom, primeiramente, parabéns, né? Parabéns para a mesa no debate e parabéns para o nosso autor, né? Eu fiquei muito curioso durante todos os debates e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre algo que para a gente é muito importante no debate sobre o Estado, relacionado ao tema do livro, né? Sobretudo que nós pensamos agências multilaterais, sobretudo após a década de 90, digamos assim, investindo cada vez mais na pulverização de uma razão, né? E é exatamente quando a gente tem a identificação do Land Rush, por exemplo, né? Então, queria entender como que isso ajudou a orquestrar esse processo. Se isso é decorrência dessa década, que é uma década onde alguns enfrentamentos começam, algumas esperanças começam a ser mais atacadas, né? E como isso abre portas para esse rendimento nosso em relação à dolarização, por exemplo, né? Eu acho que é uma interpretação curiosa para a gente entender um pouquinho como esse processo se dá de modo global, né? Eu acho que o seu trabalho nos convida a pensar os contextos do sul global, por exemplo, né? E o professor toca num tema que me chamou muita atenção e que se conecta, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na fronteira amazônica e lá nós vemos que algumas regras elas estão além. Então, a canalice, né, do capital ela aparece o tempo inteiro, mas é muito difícil precificar isso, né? É muito difícil a gente entender isso, mas isso cumpre uma função porque é necessariamente esse extermínio do valor de uso, das pessoas capazes de entender o valor de uso no campo, né? Então, eu queria entender mais ou menos como que a gente consegue precificar ou debater essa precificação perversa que envolve, inclusive, o extermínio, o aniquilamento de sujeitos no campo. Hoje os indígenas são terroristas adversários do governo, né, de acordo com esse imaginário constituído.
Como que isso faz parte desse processo, né, no qual a gente tem aí na fronteira amazônica um extermínio, pessoas assassinadas com 30 tiros na cabeça, né? Então são casos até brutais, né? E a gente acaba não discutindo muito isso. Eu gostaria de ouvir só sobre esses dois pontos que para mim são muito curiosos. Eu acho que o livro pode contribuir bastante. Muito obrigado. Nome, instituição. José Sobreiro Filho, Universidade de Brasília, Departamento de Geografia. Próximo. É a última rodada. Então, só temos o segundo. Nome, instituição. Boa noite, eu sou Carlos Gondim, sou mestrando aqui na UNB em Direito Achado na Rua. Sou também da AGU, trabalhei na Procuradoria do INPE durante 10 anos, também na FUNAI, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Divido aí com o professor Guilherme alguns fóruns de debate, né, na arte agrícola, sempre com muito orgulho defendendo as mesmas pautas, né? E hoje no mestrado eu pesquiso as terras coletivas de comunidades quilombolas e quebradeiras de coco. Estou estudando uma comunidade específica no interior do Maranhão, que é um assentamento coletivo, é uma comunidade quilombola e também um território tradicional de quebradeiras de coco. E essa comunidade vive um conflito porque metade da comunidade não quer ser reconhecida como quilombola, embora tenha todas as características para ser, e quer uma titulação privada. E claro que isso não está isolado, né? Essa comunidade não está brigando apenas sozinha internamente, né? E quero agradecer, então, porque eu acho que o debate de hoje traz um elo perdido, né, para mim, né? De que maneira esse capital financeiro mundial está influenciando na microescala dessa comunidade esse conflito. Ao mesmo tempo que a gente assiste, desde o governo Dilma, um incremento dessa titulação privada de assentamentos da reforma agrária, tentou-se avançar sobre territórios quilombolas, e agora isso está muito mais até incrementado pelo governo Bolsonaro, em que o discurso é aberto, né? Estamos fazendo com que os assentados virem proprietários, agora eles são amigos dos fazendeiros, andam juntos com os fazendeiros. E a minha pergunta é como a gente travar esse debate com essas pessoas que estão realmente se sentindo ao lado dos fazendeiros, quando a gente sabe que no futuro serão engolidas de alguma forma, né? Ou as pequenas propriedades serão engolidas por fagocitose, engolidas por grandes propriedades, ou pelo menos eles perderão a capacidade de determinar sua produção, determinar seus usos tradicionais, determinar outros laços de comunidade, de religião, de cultura que estão sobre aquela terra. Obrigado. Mais alguém? Então, nós sabemos duas questões, a gente vai fazer de passar novamente aqui para a mesa e encerrar a atividade. Você não quer começar? É lógico, você que manda, você que sabe as coisas. Não sei. É isso, rapaz. Eu estou apenas revisitando os assuntos. Vocês é que estão dentro dos assuntos mais... Bom, veja bem, eu acho que as duas perguntas se comunicam. A do José Sobreiro Filho, do Carlos do Direito, né? Como é que você precifica na Amazônia esse processo de, digamos assim, financiarização, etc. Na Amazônia, até mais do que no restante do país, o tamanho do patrimônio de terras definidas como parques e reservas da União, terras indígenas, terras de fronteira, terra devoluta, é muito maior do que, proporcionalmente, do que no resto do país. Até porque você tem uma floresta natural muito maior também, né? E no país inteiro, mas na Amazônia em particular, o processo de expansão do mercado de terras
ele se dá essencialmente em cima da terra pública. Se você for fazer um levantamento passo a passo das áreas autoinscritas no Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA, que, aliás, é um cadastro que é tão desgovernado que, de repente, você não sabe como é que está mais. Mas eu tinha verificado, até quando tinha algumas pessoas que a gente confiava e que estavam por lá, até 2016, entre 2010 e 2016, o Cadastro de Imóveis Rurais do INCRA deu um pulo. Assim, ele foi, em termos de como é definido, os imóveis rurais chegaram a 726 milhões de hectares. O imóvel rural, em princípio, é terra privada, a não ser que você tenha definido errado, porque parque e reserva não é imóvel rural, terra indígena não é imóvel rural, é outro estatuto, né? Mas isso também faz parte da confusão. E, na medida em que cresce fisicamente muito o tamanho do mercado de terras, já que terra não é produzida, você tem que estar apropriando, remarcando o território do espaço público em espaço privado e provocando processos de regularização fundiária, entre aspas. Entre aspas, no sentido de que essa regularização é lei, mas ela confronta diretamente com o texto constitucional. Quando você vai ao Supremo e faz uma reclamação sobre determinadas legislações de regularização, eu vou citar um exemplo concreto. A Contag, junto com a Abra, nessa época que você estava lá, na época que você tinha mais paciência, que a Abra, né? Entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade em 2016 contra uma lei da época do governo Dilma, legalizando títulos cartoriais em terra de fronteira. E aí o pessoal que ajudou a gente a fazer isso, juristas, etc., mostrava que aquele processo era um processo inconstitucional, porque, como era terra pública, até 200 quilômetros para dentro é definido como terra pública, toda terra pública, não só de fronteira, mas ela tem um estatuto próprio, cuja destinação, quando ela já não está destinada, como é o caso dos parques e reservas, ou da terra indígena, ou da terra quilombola, quando ela não está destinada, ela tem prioridades no artigo 184 e 186 da Constituição para a reforma agrária. Portanto, você não pode pegar a terra e dizer, bom, agora quem quiser, olha aí, está aí, quem paga mais leva. Não é assim. Então, os processos todos de regularização fundiária, desde o começo do governo Lula até os do Canalha atual, são inconstitucionais. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é que essa ação direta de constitucionalidade, depois de muita dificuldade, a DIN, eu não lembro o número mais, que senão eu ficar decorando número, esqueço outras coisas. A ação direta de constitucionalidade sobre a lei de 2015 sobre terra de fronteira. Ela recebeu 5 votos no plenário virtual, absolutamente convergente com a tese apresentada, que é mostrar a inconstitucionalidade daquela regularização. Mas o mais importante é que, no voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia,
ela criava uma jurisprudência para a terra pública em geral. Portanto, N processos de regularização que não passaram pelo itinerário constitucional, destinação com base no artigo 225, destinação com base no artigo 231, destinação, cada um tem uma explicitação, destinação com base na reforma agrária, ela tem que ser revogada. Recebeu 5 votos, no 6º voto, no plenário virtual, esse 6º voto foi capturado por um ministro, eu vou dizer o nome dele, o ministro Gilmar Mendes, que há 2 anos está sentado em cima desse voto. Portanto, com 6 votos, nós criaríamos uma jurisprudência sobre terra regularizada para efeitos de distribuição ao mercado. E, enquanto esse processo não entra em votação, continua tudo do mesmo jeito. Veja, os processos de regularização fundiária, os antigos e os novos, continuam gerando título de propriedade legal a quem grilou terra pública, com base na maioria parlamentar do bloco ruralista, em aliança com outros blocos, e do executivo, que assim o determina. Portanto, eu tenho um processo legal canhestro que incorpora novo patrimônio ao mercado de terras. Quando você incorpora novo patrimônio ao mercado de terras, você tem várias conexões para entrar no mercado financeiro. A mais antiga e a mais clássica, que foi a que eu tratei na minha tese de 85, como principal, ela é principal, era e continua sendo muito importante até hoje. É a relação entre a hipoteca imobiliária. Você emite uma hipoteca imobiliária e você captura capital, dinheiro de crédito a juros extremamente favoráveis, que sempre foi a política de crédito rural. Essa linha de emissão de título patrimonial, de dívida e captura de capital dinheiro é a forma clássica do capital financeiro na agricultura que eu explorei em 85, explorei em 2012 no livro do Capital, porque acho que ainda continua sendo a principal. Tudo que a gente está falando sobre internacionalização do mercado, etc., do ponto de vista da magnitude dos processos sociais, é menor, é bem menor do que a necessidade contínua do sistema fundiário e do sistema produtor agrícola, de dinheiro de crédito para tocar a produção todo ano. Plano de safra é basicamente plano de crédito, plano de garantia de preço, plano de seguro agrícola, etc. Tá? Bom, então, veja bem, na Amazônia, para ser mais preciso, você tem uma fronteira especial de ampliação do mercado de terras e da sua inserção no clássico mercado monetário de crédito rural e nos novos mercados financeiros que o Leandro está chamando a atenção. Olha, está cheio de fundo de investimento imobiliário, está cheio de imobiliária rural, a fim de arrendar ou comprar ou fazer negócios com essas terras de fronteira, né? Portanto, a relação entre precificação e, digamos assim, acesso a essas terras longínquas tem a ver com o fato que, exatamente como a expansão do mercado de terras é pelas terras longínquas que se observa o processo de incorporação, né? As terras novas já foram incorporadas. E como está o Carlos do direito, como travar o processo de financiarização criminal?
Veja bem, o processo de financiarização que nós estamos observando das imobiliárias rurais e dos fundos de investimento são processos bichados do ponto de vista constitucional, bichados do ponto de vista legal, bichados do ponto de vista de compreensão de uma ideia de desenvolvimento rural de futuro. Porque todos esses processos estão contaminados com a degradação ambiental em escala planetária incontrolável. Capital financeiro livre no mercado de terras e degradação planetária são irmãos siameses, umbilicalmente ligados. Não são coisas que você pode dizer, aqui, não, eu sou limpo, o mercado financeiro é limpo, o agronegócio é limpo. Se é nessa mecânica que nós estamos examinando aqui, não tem limpeza nenhuma. Se tivesse limpeza, você tinha que obrigar georreferenciamento, que está na lei das escrituras públicas, de todos os imóveis rurais que comparecessem como colaterais nessa fragmentação de hipotecas. Por quê? Porque senão você pega um canalha aí, que tem até um programa de televisão, tem um imóvel lá em Rondônia de 1 milhão de hectares, etc. Esse cara, né, faz dinheiro do jeito que quer, no mercado monetário, no mercado financeiro, só com um pedaço de papel e não tem nenhuma prova material, inclusive que lhe pertence. A lei do georreferenciamento, ela permite que você coloque no mapa. É tão simples isso que hoje em dia, na idade da internet, que a gente fica curioso como eles escapam disso. Onde é que está esses 1 milhão de hectares dele? Provavelmente, ele deve ter um núcleo de 5, 10 mil hectares, digamos assim, legalizável legitimamente, e o resto ele foi cercando áreas públicas que estão, digamos assim, à disposição da criminalidade. Quando a lei financeira vem para dar guarida a essa canalice, é porque você está produzindo criminalidade financeira em escala ampliada com aval internacional. É preciso dizer as coisas como elas são. Então, quem quiser mexer com biodiversidade, equilíbrio planetário, etc., tem que entrar nessa seara também. Senão, vai comer mosca o tempo inteiro. Né? Bom, passo aí para vocês. A gente tem, a maior parte das vezes, nós temos uma tendência em voltar o nosso olhar, e é uma questão de vício mesmo, de todos nós que trabalhamos com uma leitura marxista da realidade, o nosso olhar está sempre muito conectado com produção. O nosso olhar está sempre olhando para os esquemas de produção e a gente começa a derivar por conta do método. Isso trouxe para a gente um prejuízo sério. Nós deixamos de olhar a outra ponta, que é a ponta do consumo. Nós perdemos a dimensão do consumo. E aí eu começo a minha intervenção a partir do que o Landim levantou aqui, que é uma coisa interessantíssima. Tem uma categoria que é o imaginário social. O imaginário social é aquela dimensão do pensamento que acrescenta significados para as coisas para além daquilo que as coisas têm. É como se fosse uma exponenciação do fetiche. Então, eu dou... Cada vez que eu opero mecanismos de alienação, mecanismos de subversão do imaginário social, conferindo significados, por exemplo, a ideia de proprietário, a ideia de fazendeiro, a ideia de cidadão, a ideia de pequeno produtor, e
sumo com a ideia de camponês. Cada vez que eu faço isso, eu abro uma janela a mais para fazer com que o sujeito não se reconheça no espaço em que ele ocupa. Ora, esse fenômeno de estranhamento, quando eu não me reconheço no espaço em que eu estou, e o espaço passa a não me reconhecer também. Quando eu quebro esse vínculo, quando eu rompo esse negócio, eu me torno prisioneiro de uma mudança de locus. O locus da luta comum, da luta das pessoas, é a rua. No sentido mais amplo dessa ideia, a praça pública. Eu desloco, no momento que eu não tenho mais esse pertencimento, eu desloco o meu lugar da rua para dentro de casa. Esse espaço privado da casa é o espaço em que as coisas ganham outro sentido. Eu não sou igual a você, não obstante o fato de eu ser seu vizinho, não obstante o fato de nós dividirmos a mesma situação de miséria. Um exemplo típico disso é que nós estamos falando de um tempo que vocês não estavam nascidos. Acho que, deixa eu ver, só eu, Guilherme Delgado, dessa época, que estavam nascidos, os obreiros tão pouco, não, ninguém estava, acho que não. Os anos 1980, não, você ainda era muito jovem. Os anos 1970, o governo brasileiro, o Estado, começou um processo de ocupação daquela de expansão da fronteira agrícola em região a Rondônia e na Amazônia, e deu início a uma ideia dos projetos de assentamento, dos PICs e PADs, projeto de assentamento e colonização, plano integrado de colonização e plano de assentamento demográfico. E transformou Rondônia numa fronteira agrícola que, grosso modo, era a ideia de você ocupar o espaço da floresta, dando lotes de 50 hectares por pessoa, com possibilidade de você desmatar 25, e para plantio de produtos alimentícios. Demorou exatamente 5, 6 anos para que, entre outras, a Fischer entrasse lá e subordinasse amplos proprietários, que não eram proprietários na época, que eram camponeses dessas áreas, para produzir cacau. Acontece que você meter um machado na floresta, a vassoura de bruxa come isso daí rapidamente. Começou um processo de reaglutinação da propriedade da terra por intermédio de contratos de gaveta. Tem uma dissertação de mestrado de 85, por aí, 84, 85, chamado Rondônia, o mito do Eldorado, onde termina o sonho e começa o pesadelo, de uma arquiteta chamada Lenira de Araújo Lins Ramos dos Santos. Foi quem fez essa dissertação e ela criou, na época, uma expressão chamada nômades do capital, que era o uso do camponês amansando a terra e depois o capital comia e ia empurrando. Rondônia, você sabe muito bem, virou aquilo que é agora. Virou o que é agora. Mas o que acontece, e que é o que o Landim chama a atenção, é o seguinte: o Estado, o Estado como avalista e gestor da relação social dominante, que é o capital, o Estado, ao invés de se contrapor a esse processo de corrupção do imaginário social, ao contrário, ele alavanca isso. Alavanca a ponto de criar, por exemplo, entre uma comunidade quilombola, uma cisão, uma fratura, que é uma fratura ideológica, não é uma fratura só social. Quando eu não me reconheço como quilombola, quando eu não me reconheço como parte daquilo ali, eu crio uma fratura ideológica. Eu deixo de pensar como camponês e passo a me imaginar como um sujeito com direitos, com uma ideia de uma igualdade, que é a igualdade que só a parte de dentro de casa, só o espaço privado pode criar. A ideia de que você é exatamente igual ao outro, porque você não é igual àquele que é seu vizinho. Então, você é diferente. Eu não sou igual. O que eu contamino completamente a sociedade. Vejam com que facilidade as pessoas, por exemplo, fazem a demanda de titulação de terras. O Guilherme Delgado
quando começou esse processo nos assentamentos, o Guilherme alertava para o seguinte: isso vai fazer com que gere uma explosão no mercado de terras, porque você titula e não dá nenhuma condição. Esse sujeito foi assentado e ele não tem assistência técnica, não tem crédito, e não vem a pessoa me falar de Pronaf, porque é brincadeira isso daí. O resultado disso, o que é? Eu alimento, o próprio Estado alimenta, com a desgraça que ele promove, alimenta o mercado de terras e promovendo alienações. O arrendamento perpétuo é um caso desse. É um caso desse. É a espécie da cortina de farabundo, da cozinha de vagabundo. Ou seja, por que eu vou fritar um bife se eu posso pegar uma caixinha e enfiar no micro-ondas? Esse arrendamento perpétuo é isso. O que eu faço? Eu não vou disputar, porque eu não tenho mais identidade. Eu entrego, arrendo a terra e vou morar na cidade. E aí nós perdemos uma segunda dimensão, para encerrar, que faz parte do imaginário social da população, que é a noção de viver na cidade. Na prática, as nossas cidades, longe de serem um centro de atração de mão de obra para desenvolver, é um gigantesco exército industrial de reserva sem indústria. Portanto, nós somos uma cidade que funciona como campo de refugiado e não como centro de atração de mão de obra. Olhem para as nossas cidades, é um campo de refugiados. As pessoas estão saindo ou expulsas do campo pelo capital, ou porque cidades que foram fragmentadas, destruídas, perderam dinâmica com a própria questão do monopólio da terra e com as monoculturas que esvaziam a vida da cidade, e a pessoa vai para os grandes centros ou para os nós urbanos na tentativa de sobreviver. Então, você tem uma extensão, uma expansão do conceito de lumpenproletariado gigantesco, uma quantidade enorme de pessoas que não fazem parte, é a última camada do Exército Industrial de Reserva, porque o conhecimento embarcado dessas pessoas não gera para eles qualquer possibilidade de ser ocupada pelo modo de produção no estágio de desenvolvimento que está. Consequência disso, para fechar com a ideia do Landim, o Landim trouxe aqui um debate fundamental. Se nós não nos debruçarmos sobre o processo de alienação e de corrupção do imaginário social, não tentarmos entender as dimensões do consumo e seus significados, nós não vamos conseguir jamais criar uma força que faça da denúncia algo que a sociedade assimile como uma denúncia que aponte o risco da sua própria liquidação. Se a gente não mexer nisso, o efeito Krypton não vai ser detido. E efeito Krypton, a situação é sempre a mesma. Rico sobrevive e pobre é esterilizado. Não há muito o que fazer. Eu tenho uma aluna, estou orientando uma menina de doutorado, que é das quebradeiras do Maranhão, que é um drama, é o mesmo problema. É o mesmo problema. Então, gente, era isso que eu tinha. Espero que eu tenha contribuído em alguma medida com esse debate. Eu vou voltar para cá. Eu estava nervoso quando eu comecei, e agora falar depois dessas duas feras é complicado, né? Mas vamos... Antes de entrar nas perguntas, eu queria fazer breves comentários. O Guilherme Delgado, ele chamou a atenção uma coisa bastante importante, realmente é uma das fragilidades do livro, que é esse processo concreto, né? Do dia a dia, com que toda essa digressão teórica que eu fiz se manifesta. O monopólio, o imperialismo, ele já Lenin apontava
ele chega num patamar que para operar, para extrair o lucro, ele já não opera já numa lógica propriamente econômica. Ele ultrapassa ele opera no mecanismo econômico, mas fundamentalmente ele utiliza da força para atingir os seus objetivos. Manobras, roubos, enfim, muitos mecanismos já apontados pelo Lenin no seu livro clássico. Esse processo de violência foi acompanhado bastante claramente desde o início da reforma agrária do mercado. A reforma agrária do mercado começou em 94, em 96 teve o genocídio no Pará, né, em Eldorado dos Carajás. Obrigado. E isso foi uma exigência do próprio Banco Mundial. Para a criação do mercado de terras, qual que era a condição fundamental? Eliminar, neutralizar, controlar os movimentos sociais de luta pela terra. Então, a violência, a escalada da violência nos últimos anos é exatamente a maneira concreta que o imperialismo tem de criar esse mercado financeiro de terras. Por quê? Porque a terra, não sendo uma mercadoria, e Marx diz isso, a renda absoluta é, grande medida, um fenômeno jurídico. Né? Você emite a propriedade da terra, o Estado, né, emite a propriedade da terra daquele cidadão. Então, quando existe esse processo de financiarização da terra, de dissolução, se a gente puder, a dissolução da propriedade privada, ou a fusão da propriedade privada ao capital financeiro, leva a lógica do capital financeiro para o mercado de terras. E as consequências disso, do ponto de vista alimentar e ambiental, são imprevisíveis. Uma quebradeira, por exemplo, numa bolsa de valores de Chicago, pode levar a quebradeira direta, imediata, da produção de alimentos no Brasil. Por quê? Porque quem está controlando essa produção é o capital financeiro. E, num certo sentido, isso já tem acontecido, e eu não lembro agora o nome do companheiro da Abra, ele fez um levantamento onde a área plantada de alimentos... Gerson Teixeira, obrigado. Ele demonstra que a área plantada dos principais alimentos que a gente consome está diminuindo. Mandioca, batata, feijão, arroz, a área plantada está diminuindo. Ou seja, o fenômeno da fome no Brasil também está ligado a essa financiarização do mercado de terras. Ambientalmente, então, nem se fala. Né? Se não tem valor de troca, tchau. Então, acho que a gente colocou isso no final do livro, né? Em época de terra fictícia, não dá para prever o que vai acontecer, né? O Newton, quando ele fala da questão dessa dissolução do arrendamento, dessa dissolução da propriedade, o Banco Mundial já colocou isso no seu programa, que é provavelmente o próximo passo, que vai exigir exatamente manipulações jurídicas, políticas, para que isso ocorra. Qual que é a ideia deles? A ideia deles é que o próprio arrendamento seja transferível, o que hoje é legalmente proibido. A sublocação de uma propriedade é proibida. Tá certo? Eles querem que, uma vez arrendada a terra, esse arrendamento, esse contrato de arrendamento pode ser comercializado no mercado financeiro, o que ainda não está acontecendo. Mas, para que isso ocorra, é uma exigência que se estabeleça predominantemente essa relação de arrendamento perpétuo. Então, esse próximo passo me parece, que fortalece a nossa hipótese louca, que a gente levantou em 2018, e talvez estejamos loucos ainda, vamos acompanhando, né? O Delgado está aqui para nos puxar para a terra. Exatamente. Esse é o próximo passo. O Landim, isso?
José. O José coloca a questão do Estado, né? Como a propriedade da terra é um fenômeno jurídico, toda a criação do mercado de terras é necessária a operação do Estado. E isso, o Guilherme Delgado já começou, né, muito antes, né, da maioria da gente. Eu nasci em 84, ele tinha feito a tese dele em 84, nasci no mesmo ano que ele fez a tese de doutorado. Então, ele já falava disso, ele mostrou exatamente como o Estado estava operando na criação do mercado de terras. E opera de várias e várias e várias maneiras, inclusive, principalmente nos últimos anos, reprimindo de maneira brutal os movimentos sociais, titulando as terras, regularizando as terras. O Banco Mundial tem uma exigência: é preciso privatizar as terras coletivas, é preciso acabar com os assentamentos, é preciso acabar. Isso está escrito, não é uma teoria da conspiração, está elaborado nos documentos que o Banco Mundial começou a elaborar desde 1975, ou seja, o imperialismo não está de brincadeira. Ele está atuando de uma maneira bastante assertiva, de maneira bastante planejada nesse sentido. Entretanto, isso leva, na minha opinião, também uma problemática do outro ponto de vista. Quais as consequências em relação a isso ao Estado? O que significa isso, esse fenômeno para o Estado? Porque o Estado brasileiro, ele é, em grande medida, uma aliança histórica do capital financeiro com os latifundiários, lógico, a burguesia nacional, mas os latifundiários sempre tiveram uma presença forte no Estado brasileiro. Se o capital financeiro está subordinando esse setor, ou seja, deixa de ser aliado para ser subordinado. É uma mudança bastante significativa. Uma coisa é você ter o controle da terra e entrar numa relação de barganha, como a Bolsa de Arrendamento de Terras, que é um capítulo do livro. Ocorreu isso. Criou-se um processo de uma Bolsa de Arrendamento de Terras em 1985, no Triângulo Mineiro, financiado pelo Banco do Brasil. Os latifundiários daquele setor resistiram a esse processo, e isso, em grande medida, foi o que causou o colapso da Bolsa de Arrendamento de Terras. Porque, em grande medida, naquele momento, a correlação de forças permitia que eles fizessem isso. Mas, uma vez que eles estejam subordinados, muda completamente a estrutura do próprio Estado brasileiro. E isso, provavelmente, uma das hipóteses, é que isso está são as placas tectônicas que se manifestam nessa crise política, nessa crise do regime político, porque não é o golpe de 2016 não é apenas um golpe de mão, é um golpe que coloca em xeque todo o regime político nacional. Por quê? Porque existe se a gente estiver certo, existe uma luta sendo travada pelo capital financeiro e os latifundiários. Se os latifundiários se tornam subordinados e deixam de controlar a terra, eles vão viver do quê? De uma pequena renda, ou seja, eles deixam de controlar a terra e se transformam em meros recebedores de mesada. Rentistas. Uma mesadinha. E o capital financeiro que vai determinar essa mesada. Não é mais ele que tem o controle e entra na barganha. Então, como o tempo é curto, o Pasquete já me avisou aqui, eu paro por aqui. Obrigado. Segura o livro seu aqui. Pessoal, queremos agradecer todas e todos, né? E agradecer ao professor Newton, né, que nos convidou o NEAGRE para fazer agora ele é um dos fundadores do NEAGRE, de fazer esse lançamento. A aula magna do professor Guilherme Delgado, né, é realmente uma aula magna, nós podemos considerar. E o livro do Leandro, então, está lançado na Universidade de Brasília, aqui no NEAGRE, no CEAM. Uma boa noite a todos e todas. Aproveitem a estada aqui em Brasília ou na Universidade de Brasília. Bem-vindos todos e todas aí. E muito boa noite e obrigado ao Leandro, mais uma vez.